Olá! Ótima segunda-feira! Vamos subindo essa energia, essa frequência. Como é que vocês estão hoje? É segunda, tá começando! Como é que está começando o seu dia? Espero que esteja começando com tanta energia, com alegria, com gratidão, com tudo que você tem aí de bom, né? Ao seu lado, ao seu redor, dentro de você. Eu estou aqui novamente. Aguardando você pra gente junto começar a essa live maravilhosa. Essa live que a gente hoje tá no capítulo 10. A essência da adoração. Para você que está passando aqui agora, chegando, né? Hoje, que ainda não estava com a gente, nós estamos fazendo, são 40 dias de live, onde estamos vivenciando, experienciando um livro maravilhoso, né? Uma vida com propósito. Cada dia eu estou trazendo um capítulo. Cada dia a gente está falando, trazendo informações, experiências, vivências e muito conteúdo bom que está nesse livro, tá? Junto com as nossas experiências. Nós já tivemos aqui convidadas. A nossa querida Silvia Lima esteve aqui no capítulo 9, vai estar nos próximos também, como outras pessoas, para a gente junto e aprendendo cada vez mais do que é ter uma vida com propósito. E você está vivendo o seu propósito? Sabe o propósito da sua vida ou os propósitos, né? Você pode sim não ter apenas um propósito, nós temos vários propósitos, mas dentre todos eles há um propósito em comum. Então, você vai viver com a gente essa jornada, né? São 40 dias, hoje nós estamos no 10º dia, tá? Então eu te convido a comigo. Eu vou dar aqui uns aviãozinhos, chamando algumas pessoas para participar com a gente. E com certeza pode ser que abençoe a vida de outras pessoas, você que também vai passar depois, tá? Então vamos enviar aqui alguns aviões pra gente junto poder fazer essa live bem top. Tô aumentando aqui o som, não sei como é que tá aí. Bom, vamos lá. Dia 10, a essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Isso está lá em Romanos 13. E para a gente viver a essência de adoração, a gente precisa se entregar para aquele a quem nós pertencemos, né? Bom, a essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Quando José se aproximou da maior batalha da sua vida, ele se deparou com Deus, prostrou-se em uma adoração perante Ele e rendeu-lhe os seus planos. Tal rendição levou uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. Pela rendição veio a vitória. Render-se não é enfraquecer.
não o enfraquece, mas o fortalece. Entregue-se a Deus. Você não tem de temer ou se render a mais ninguém. William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Uau! Se é assim, quanto é que a gente está se entregando para Deus? O quanto? Essa é a nossa capacidade, a nossa medida de poder, segundo William Booth. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a Ele. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. A gente entender a profundidade. Ótimo dia, maravilhosa. Silvia, linda, beijo grande para você. Seja muito bem-vinda. Quando a gente entende o poder dessa palavra e o sentido pleno da rendição, a gente entende que eu, Eva, né? Eu entendo que a única pessoa a qual eu me rendo é Deus, é a Ele. Porque quando a gente se rende a Ele, a gente não precisa se render a mais nada nessa vida. A gente só precisa se entregar, só precisa reconhecer que somos dele, que pertencemos a Ele. Render-se a isso, é entender que Ele é o nosso todo e nós estamos nele. Então isso é maravilhoso. A melhor forma de viver. Todo mundo com o tempo se rende a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro. Você foi feito para adorar a Deus e, se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, no caso ídolos, né? É o que a gente chama. Ótimo dia, Thaís, maravilhosa, minha filha linda. Ao rancor, ao medo ou ao orgulho próprio, luxúria ou ao ego. Qual de nós não tem o ego, né? Pode ser que você não viva nele, mas nós temos. Você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, ídolos, né? Para os quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. A Pro tá aqui, ó. Deixa ela vir, se ela quiser vir, vamos lá. Aqui enquanto ela chega aqui com a gente. Você é livre, né, nessas escolhas, para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. Stanley Jones, seja muito Oi, bem-vinda. Prazer ter você bom aqui dia, sempre. maravilhosa, tudo bem? Se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Essa é uma frase de Stanley Jones e é uma verdade. Não tem como. Ou a gente se rende a Ele, ou a gente vai ficar rendido a É tudo que verdade, vier, a tudo aquilo que nos sobrevém. E a gente sabe que a gente está aí, ó, vivendo aqui nesse mundo. Então tem muita coisa que, se a gente deixar, tira a nossa paz. Se a gente deixar, nos leva lá para baixo, nos derruba, né, na nossa frequência poderosa que a gente vive. Não sei qual é a sua, mas essa daqui está bem alta. Nossa, aqui está bem alta. aqui a Então, frequência é braba. nós somos brabos porque a gente não se rende para as coisas, a gente só se Não, rende para aquilo que é o nosso todo, aquele que é o nosso, que nos sustenta, nos dá energia vital. é Eu estou aqui verdade, agora, nesse capítulo 11, não 10, né? 10 de hoje, falando sobre a melhor forma de viver, né? Que é render-se a Deus, dessa maneira que a gente se entrega e acaba vivendo, dependendo dele, né? Um ato de inteligente e racional, né?
a atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar em sua vida é essa de render-se, né? Foi por isso que Paulo disse: por isso temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus, sim para Ele, né? E muitas vezes, quantas vezes a gente precisou dizer um sim para Deus e a gente queria dizer sim para nós, né? É A gente verdade. custa um pouquinho para entender isso, mas depois entende que a rendição não é dizer não para gente, muitas vezes. Às vezes é só, oi, Melody maravilhosa, saudade, Melody. Às vezes é dizer mais para frente para aquilo que a gente está querendo, porque Deus é bom. Ele sabe que aquilo que Ele coloca em nós também é bom. Os desejos, os sonhos que vêm dele, eles vão acontecer. Mas eu, por exemplo, Eva, nem sempre tive essa sabedoria. Tinha coisa que eu ficava me debatendo ali, porque tinha que ser agora, é o tempo, mas não era. É Então, verdade. quando a gente se rende, a gente consegue é, perceber o tempo certo das coisas. A gente sabe esperar o tempo das coisas. Não sei se você já viveu isso, né? É deixar o rio fluir, né, Eva? E assim, a nível de frequência, que é a minha expertise aí, quando você cria resistência, você fecha o campo eletromagnético, né? Então, o que que é confiar? Eu vejo assim, se eu entrar num bom restaurante, conceituado, eu vou pedir um filé à parmegiana, eu tô lá na mesa com amigos. Eu não vou ficar pensando se o bife vai chegar, enfim, eu não vou ficar preocupado com isso. Eu esqueço porque eu confio que vai. Então eu vejo você confiar em Deus dessa forma. Se você pede para Ele, você não tem que ficar enchendo o saco dele. Mas vai ser agora? É para amanhã? Não, mas eu preciso para hoje. Né? Então, o nosso tempo não é o tempo dele. E às vezes adiantar uma situação não vai nos fazer bem. Então eu tenho um drive mental instalado na minha mente que é o seguinte: tudo acontece para o nosso melhor. Tudo, E quando a gente tudo, está preparado para exatamente aquilo, tudo. Então você espera, você descansa, você confia, né? você desfruta do que está vivendo. É, Hoje eu entendo isso, que você vai curtindo o processo. Não é para ficar, é igual você falou, o bife está saindo, você vai curtindo o papo com os amigos, você vai vivendo aquele tempo de qualidade. E quando você se dá conta, chega ele prontinho, é, cheiroso, gostoso, e você nem se preocupou se tinham colocado queijo, se não tinha, porque vem o vem. próprio bife parmegiana que você tinha no seu coração. É a certeza de confiar no processo e em quem está na frente do processo, que é Deus, né? Essa É. confiança que a gente precisa é, construir em nós. É como ele coloca lá na palavra, falando do grão de mostarda. Me virou um drive esses dias, né? Porque a gente fala sempre em fé, em confiança, e quando Jesus fala que a fé da gente tem que ser como o grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda. Ele não está falando do tamanho, até porque depende de que você está olhando. Você está olhando a sementinha ou você já está olhando a árvore pronta. Assim, Mas tudo isso é a mostarda. Mas o grão de mostarda, o maravilhoso é olhar que ele confia no processo, ele sabe que vai dar certo. Ele é pequenininho, mas ele vai ser grande. Ele sabe que será uma bela árvore, então é isso que é ser como um grão, sabendo que ele vai passar o processo e não tem como a natureza falhar. Não tem é, como, Deus fez tudo perfeito. Quando a gente olha para esse grão de mostarda, ele é suficiente para o chamado propósito ao qual ele veio. E o lindo é ver o tamanho de que ele acaba virando aquela árvore frondosa, linda, que aí quem não conhece nem identifica que era um grãozinho. Então é é. muito bom poder confiar assim, confiar nessa natureza divina em nós, E né? pegando o gancho aí da árvore, né, Eva? A árvore ela tem raízes. E se não for raízes grandes, raízes extensas, que demora para formar, a árvore cai. Então a gente tem que confiar em cada processo e curtir cada um. Você foi muito inteligente aí a hora que você falou de curtir. Porque o mais gostoso é a caminhada, é igual uma viagem, né?
Eu vou viajar daqui aí para onde você está. Anda. Que, aliás, pretendo ir logo, que você mora em uma cidade linda. Eu vou curtindo tudo, vou sair de São Paulo aqui, eu vou curtindo tudo. Eu vou só olhando para na hora que eu chegar aí? Não, é o tempo todo. Essa semana, Eva, eu estava aqui na Marginal Tietê. Aqui em São Paulo é um trânsito, assim, abençoado, sabe? Então eu estava parada na Marginal Tietê. Não anda aqui, nem para frente nem para trás. Aí tem várias árvores assim do lado. Aí eu parei e fiquei olhando para as árvores, ali contemplando aquilo, sabe? E não olhei para o trânsito. Aquilo me fez chegar bem no meu destino, porque eu fui ali feliz, curtindo. Aliás, eu até chorei no caminho. Vira e mexe, eu choro de felicidade. É um negócio tão grande que tem aqui dentro do peito, assim, que não cabe, sabe? Aí eu choro de tão feliz que eu sou. Eu falo, meu Deus, obrigada. E tem muitas pessoas que, se tivessem a minha vida, ia achar sem graça. Eu tenho certeza disso. Eu sou tão feliz e a pessoa fala, mas feliz por quê? Porque está aqui dentro. A felicidade não é feliz de você poder tomar um copo de água, de você poder tomar água. Quantas pessoas tomam água no algodão porque tem problema renal? Molha a Não. boca. Nossa Senhora! Então, a Hoje tudo eu dar estava graças, né? agradecendo nas pequenas coisas. Eu estava levantando muito, porque agora com esse processo de emagrecimento, a gente bebe muita água, muito, muito, porque a Nossa! gente precisa, né? Aí eu olhando assim, meu Deus, eu levantei para ir ao banheiro, coisa que assim, eu não sou muito fã de ficar levantando, né, Ai, de Eva, madrugada. nem eu, mas não tem Mas jeito. quando eu levantei, assim, bem umas 3 ou 4 vezes, que bebi bastante mesmo, que eu estou precisando, e repor e deixar uma quantidade. Nosso corpo gasta 70%, né? É composto 70% de água. É, Então a gente tem que deixar ele hidratadinho para fluir. Olha como tudo precisa fluir. E aí eu acordei, já eram 3 vezes, eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, muito obrigada, sabe? Eu falei, mas muito obrigada, porque eu estou limpando meu corpo, porque está fluindo, porque até isso tem pessoas. Bom dia, meu amor. Alice acordou cedo hoje. Espera a mamãe, tá? Aí eu falei assim, poderia até reclamar em um outro tempo, ou então em qualquer momento que eu não estivesse vivendo essa gratidão a Deus. Mas a gente começa a agradecer pelas coisas mais improváveis. Eu levantando cedo e fui e falei assim, Deus, muito obrigada, porque eu posso, o meu corpo funciona perfeito, porque ele está dando resultado bom e porque eu posso, meu corpo está perfeitinho, né? Eu levantar assim é porque eu estou viva e estou levantando. Então, de tudo a gente muda a nossa percepção quando a gente está mais próximo dele, quando a gente, eu digo isso, né? Que essa alegria, essa explosão que a gente sente e às vezes se alegrar e chorar, porque o chorar é tão bom, né? Ele fez a gente para chorar também. E o chorar nem sempre é de tristeza. Eu digo que é uma bênção poder estar vivendo um momento tão bom que toca a sua alma e você chora, mas de gratidão, de felicidade, de uma explosão de estar vivendo plenamente esse momento, sabe? Que é único. é Não tão mais volta. gostoso, nossa, é você ser livre. As pessoas falam, nossa, eu chego perto de você. As pessoas falam assim, que é uma delícia ouvir isso, né? Elas falam, eu chego perto de você, eu sinto tanto amor vindo de você, tanto amor, tanto amor. Aí eu falo, sabe por quê? Porque eu sou livre. Só por isso. Eu não carrego nada e ninguém aqui dentro. Só É isso, é verdade. tão Isso simples. dá pra gente Né? essa plenitude de poder amar as pessoas do É jeito que elas são. do jeito que elas são e tá tudo certo. Cada um vive o jeito que quer, a gente tem que respeitar. Isso é não E isso é julgar, agradecer a né, Eva? Deus, sabe? Porque você crê que foi ele que fez a Eva do jeito que a Eva é, a Sil do jeito que ela é. E ele não errou. A gente está num processo de crescimento, e quando a gente olha uma para a outra, de ver como Deus é perfeito, fazendo você do jeito que você é, aceitando você da maneira que ele fez. Isso é olhar para ele e dizer, poxa, pai, muito obrigada pela vida dela. É. E a gente está aqui toda hora, Eva. Toda hora você tem que se policiar. Eu tenho que toda hora ficar aqui, ó, trabalhando a mente. É o tempo inteiro. Porque a todo momento tem coisa para te tirar da rota. A todo Isso. momento, com qualquer coisa. Seja E com o uma nosso comida, seja com tropeção, seja lá o que cérebro é for. programado de uma forma que, se a gente deixar ele nos guiar, ele nos tira o tempo todo o cérebro. Quem tem que nos deixar aqui no agora e decidir por nós é a nossa mente. E a gente tem que ter. É uma luta mesmo, É diária. o Se eu tempo todo.
de se manter onde a gente decidiu estar, É, nessa frequência, nesse sentimento, nessa emoção. Porque é isso, né? A frequência, ela também está misturada com as emoções, cada uma carrega, né, as suas emoções, a é, gente vai vendo e acha tão, tão perfeito como foi descoberto isso, como foi inteligente trazer tudo isso. E aí você descobre, assim, eu estudando um pouquinho, que isso é tudo espiritual, gente. é. Não tem a ver só com a carne, com o físico, não. Está no âmbito espiritual também. É muito lindo ver essa perfeição de as coisas se encaixarem, a ciência e tudo isso dizendo É. a mesma Não, é muito legal. Eu estava no podcast esses dias e eu estava com um missionário, um teólogo, acho que eu até te comentei na outra coisa. live. E eles falaram, gente, você fala o que está na Bíblia, mas é do seu jeito. Então, cada um veio com uma sementinha, né? O papai colocou uma sementinha dentro de cada um da gente. A gente tem que curtir isso aqui que ele deu e colocar isso para fora da melhor forma. Não do jeito que a Verdade. gente quer, do jeito que ele quer e que você está conduzindo aí muito bem, amiga. Ah, muito bom ter você aqui, participação. Eu vou falar agora aqui desse momento da rendição do apóstolo Paulo, né? Que não era o apóstolo Paulo ainda. No momento da rendição de Paulo, ocorreu na estrada para Damasco, após ele ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Seja bem-vinda. Aqui, ó. Pessoal, estou só sinalizando aqui. Outros diversos tiveram sua atenção capturada de forma menos dramática. Não obstante, render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: morro todos os dias ao momento da rendição, e não à prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele é dele escapulir do altar. Então, você provavelmente terá que remover a rendição da sua vida 50 vezes por dia, Jesus disse. Se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão das suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. É lindo ver esses momentos, né, de rendição. E ele fala aqui que é o que a É, gente acabou de falar, diário, né? É o se confiar render, total. é o confiar, é o se entregar, é se jogar, né? Nessa, nessa confiança, nessa segurança que só encontra nele. E cada um tem o seu momento de rendição, sabe? O seu momento de entender, da chavinha virar, do sentimento se unir ao Espírito e você olhar e falar: nossa, eu preciso desse Deus, eu preciso desse poder, dessa energia, disso tudo em mim. E é isso que você falou. Cada um tem o seu tempo, seu momento, sua hora, e tá tudo bem. É Só não dá escolher, certo, né? Vai escolher, você tem que tomar a decisão. A decisão só de não dá seguir dessa forma, de não olhar para esse mundo físico. Aliás, nós somos 99% espirituais e 1% físico. Né? O nosso eu maior é esse que está aqui dentro. Isso daqui fora vai passar, vai acabar um dia. Né? Então, é esse olhar mais para dentro. Né? É viver o propósito mesmo, que é verdade. o seu desafio aqui de 40 dias, né? De viver o propósito mesmo. Viver o propósito é isso, é você mergulhar para dentro de você e saber o que, que Deus quer viver na forma de Silvia e na forma de Eva. Eu vejo Deus E se assim, ele veio permitir. aqui, uma sementinha chamada Silvia, e ele quer viver de um jeito. Eu tenho que ouvir o chamado e cumprir. Porque essa é a forma de eu também ser feliz enquanto eu estiver aqui. Sim. Então, é dessa E forma assim, que eu vejo. é uma jornada assim que não é para ser dolorosa, sabe? Tem renúncias, é disso que a gente está falando hoje, de se render e renunciar nem sempre é ruim. Não é ruim sempre. Quando a gente entrega para Deus algo, Ele nos dá algo muito maior. Não é uma troca, sabe? Mas é um amor de que eu te dou e como Ele é muito maior do que nós, Ele nos dá aquilo que é muito maior, que é dele, é natural dele. Assim como É, a nossa natureza é uma, a gente tem Ele, a gente tem muito dele, mas a perfeição é Ele, não nós. A gente caminha para isso. Mas quando a gente entrega para Ele o nosso melhor, quando você faz o seu trabalho em tantas as áreas que você faz para alguém, você está entregando o seu melhor e não tem como não fluir, não tem como você não receber de volta até muito mais, porque a semente ela se multiplica. Então, uhum, 10, 30, 70, 100, eu não sei.
Eu sei que você vai receber, eu vou receber daquilo que a gente planta, daquilo que está em nós. E se é o amor que está enchendo você, imagina o quanto você não vai receber de amor de volta. Não é uma troca, mas é um plantar, né? E a semente, o propósito dela não está em si mesma, está em servir, em alimentar o outro. E isso é que é maravilhoso. É, os É frutos, né? muito bom. Isso. Nossa, esse capítulo até que é pequenininho, a gente está bem à vontade aqui para a gente falar. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi o Bill Bright, fundador da Campus Crusade for Christ. Ele não estudou, né, e profissional para Cristo. Por meio da equipe da Cruzada ao redor do mundo, do, do panfleto As Quatro Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por mais de 4 bilhões de pessoas, mais de 150 milhões de pessoas vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu, né? Há um propósito na vida de alguém e às vezes a sua semente ela vai multiplicar tanto que você não tem ideia, ela vai ecoar na outra geração. Isso é muito bom. Aí, certa vez, ele coloca: perguntei a Bill por que Deus usa e abençoou tanto a sua vida. Ele respondeu: quando jovem, eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente redigi e assinei meu nome embaixo. E ele dizia: desse dia em diante, sou um escravo de Jesus. Ele coloca assim, né? Aí ele está perguntando: você já assinou um contrato, esse termo com Deus, ou você ainda está debatendo ou lutando com Deus a respeito do direito que ele tem de fazer com a sua vida o que ele quiser? Esse é o Nossa, momento de você se render. Então, que assim, linda. Essa parte é eu linda. digo, lindo, eu digo que a gente precisa de. Ele fez até físico, eu faço aqui uns decretos, sabe? Eu tenho uma maneira de trabalhar também no espiritual, às vezes fazendo algumas mentorias ou coach no espiritual. Eu faço esse trabalho ajudando as pessoas a fazer alguns decretos na sua Ah, vida. também Mas sem faz. dúvida, o primeiro deles é, é esse: é fazer um acordo com Deus, sabe? De dar a Ele o primeiro lugar, ou de dizer para Ele: ó, eu estou contigo, se você fizer aí, eu assino embaixo e tô vivendo o que você falar. Isso é muito bom, porque a gente está seguro, porque a gente está tranquilo, que mesmo que a gente dá uma derrapada aqui, outra ali, ou toma uma decisão que não foi a melhor, porque a gente veio para aprender. E não tem como aprender se a gente não erra. O erro É, já foi lá atrás para mim, quando eu ainda era bem novinha, ficava tão chateada porque eu errava, me cobrava demais. Então, hoje, e quando eu erro, eu falo assim: uau, o que que eu aprendi aqui? é Eu fico verdade. meio assim, mas eu agradeço porque eu errei, porque me dá chance de fazer melhor. Então, é tudo como você enxerga. E quando a gente começa a enxergar as coisas na ótica de Deus, tudo se transforma, tudo muda. Então, se alguém ainda não fez esse contrato aí, faça com Deus, faça esse acordo, um contrato, um acordo, uma aliança, o nome que você quiser chamar, mas faça com Ele, porque se você fizer com Ele, está garantido, está fechado, já venceu, já é só desfrutar a jornada e tá curtindo mesmo, curtindo cada passo que a gente dá, porque eu penso agora com a minha maturidade já um pouco mais crescente, eu penso assim: gente, esse dia de hoje não vai voltar nunca mais, é único. Então, o que que eu posso fazer hoje para ser especial? Porque hoje está sendo muito melhor do que ontem, apesar de ter tido um dia lindo, maravilhoso ontem com a minha família, mas hoje ele é todinho novo, ele é Sim, todinho para eu desembrulhar e para eu fazer diferente se eu quiser, ou também para eu fazer do jeito que eu quiser. Nós somos livres, isso é maravilhoso. Ser livre é, te dá mil possibilidades, milhões de possibilidades, mas a gente precisa escolher, realmente abrir as algemas, sabe? Arrebentar todas elas, os cárceres da nossa mente, as algemas que prendem a gente de fazer, de agir, e aquelas que são mais terríveis, que são aquelas que estão lá dentro, aquelas que guardam mágoa, tristeza, rancor, a dor, na verdade não é a dor. A dor ela é inevitável, é o processo de crescer. Mas o sofrimento é uma escolha ruim. é, Por que que eu vou estar escolhendo sofrer? Libera logo esse trem, gente. Fala: ó, tá é, tudo certo, você não me deve nada, vai, segue em frente. Fica você com a tua experiência que eu vou ficar com a minha e vamos seguir, porque a vida
tem que fluir, o rio não pode parar. E a gente vive e desfruta mais, liberando tudo isso, né, da gente. Com certeza. E você falou duas coisas importantes, né? De fazer os decretos. Então, o nosso cérebro aprende por repetição. Então, se você falar toda hora, hoje eu estou feliz e agradecida, seja aí um decreto simples. Hoje eu estou feliz e agradecida. Hoje eu estou muito feliz e agradecida. Se você ficar falando isso várias vezes no seu dia, dificilmente você vai se incomodar com alguma coisa triste, porque você está pondo aquilo na sua mente. Então, é Vai super estar importante você fazer o decreto. E com relação ao erro, o maior exemplo de erro foi Thomas Edison. Hoje a gente tem uma lâmpada que está aqui iluminando a gente. Ele testou aquele trem lá mais de 10 mil vezes. Aí perguntaram para ele, mas como assim, né? Mais de 10 mil vezes? Ele falou assim, sim, eu descobri 9.999 vezes de como não fazer uma lâmpada elétrica. Então eu fico imaginando quantas pessoas não chegou nesse cara na hora que ele testou a quinta vez, já falou para ele, imagina, isso não vai dar certo. Aí você imagina 9 mil e tralelé de vezes. Então você tem que é uma insistir, quando você acredita, você faz decreto, você faz tudo que você pode para buscar o seu objetivo. Tem que ser assim, tem que fazer, tem que se mexer. Senão não vai. E tira essas pedrinhas, eu falo pedrinha, porque perdoar o outro é tão fácil. E outra, você está perdoando você. Quando você fica com a frequência do outro amarrada com a sua, com a energia, as coisas não fluem. Libera, libera, corta tudo para o teu campo expandir e você curtir a vida aí de uma forma extraordinária. E lembrando que o outro é sempre o nosso ator, né, Eva? Ele vem para nos mostrar aquilo que não está legal na gente. Então, ao invés de odiar aquela criatura, você tem que agradecer. Você fala, obrigado por você me mostrar que eu tenho mágoa aqui dentro. Porque se eu fiquei magoada, porque tem alguma memória de mágoa aqui em mim. Quando a Né? gente vê no outro uma coisa ruim, é a gente que está com a visão, está em nós o que a gente está enxergando muitas vezes. E é dolorido, mas o outro vem e trata a gente. Né? O outro vem muitas vezes, expõe na gente aquilo que precisa ser tratado, moldado, mas a gente não quer aceitar, né? No início a gente, eu acho que tudo começa. Eu estava ontem olhando, né, a escala que chega lá, quando a gente chega na aceitação, as coisas realmente fluem. Porque você imagina quando a gente não aceita alguma coisa, a gente está lutando, fazendo força, força, força contrária. E você está gastando uma energia terrível, poderosa. Só que você está fazendo no sentido contrário. É como se assim você estivesse forçando o rio. Não, não corre para cá não, porque tem uma pedra ali. E aí o que, que o rio faz na natureza dele? Ele é sábio. Ele dá, faz uma curva se ela for muito grande, se ela for pequena, ele vai passando, vai levando, mas ele não para Incrível. por causa de uma pedra, nem de uma grande rocha. Ele encontra um caminho natural. Então, essa é a sabedoria da natureza. Por isso que eu também amo contemplar a natureza. Hoje estou esperando até os passarinhos, eles não vieram hoje. Ou então eles vieram bem mais cedo e eu não estou escutando. Porque eu gosto de escutar os passarinhos, eu gosto de parar do nada e ficar, sabe, só sentindo tudo que ele fez para nós. Porque a natureza, as leis da natureza, elas nos ensinam. Nossa, Ensinam muita total. coisa. A gente deixar, não precisa que ninguém te conte ou fale, sabe? Olha para os passarinhos, eles cantam. Então, se eles veem alguém perto, aqui em casa já chegou o tempo que eles vinham ficar na mesa, depois que Ai, as que crianças delícia. estavam na mesa jogando, eles estavam já abusados, dava até ir no meu fogão se deixasse, eles iam até lá Que para ver se delícia. conseguiam. Aí eu deixo as coisinhas para eles comerem, mas você vê, eles não ficam pensando assim, ai, será que eu vou ter comida? Onde é que vai estar essa comida? Onde é que vai estar a água? Eles Eles não se confiam. eles só vão voando para onde tem que ir, chega lá, tem o que eles precisam, e a gente também é assim. A gente só precisa confiar, só precisa deixar que o processo natural, tudo que é natural é bom, É tudo. verdade. Então, não deixe o medo entrar no teu coração, que é uma frequência baixíssima, não vai fazer você fluir, e é por você ter medo, às vezes, que você fica na resistência. Então, eu estava falando disso, a resistência, porque a resistência precisa, e tem tudo a ver, a gente precisa se render, porque quando você se rende para aquilo que você está vivendo também, não é porque você está se rendendo para o problema.
você está aceitando aquela situação, aquela condição, aquele momento, daí vai fluir algo bom e novo para você enxergar. Porque o que a gente vai fazer se a vida está seguindo de um jeito e você não tem autonomia nem como modificar isso em alguma circunstância? Então, tem muitas coisas que só nos resta aceitar as coisas como elas são. E isso é É, uma sabedoria muito grande. Você economiza energia e quando você aceita isso, tu começa a subir, subir, subir para outras frequências, para outros momentos, outras emoções. E você se permite também, né? Conhecer novas oportunidades, novas pessoas, novos caminhos. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante na minha vida, eu aceitar. Hoje, assim, não é que eu aceito tudo, sabe? Mas eu procuro enxergar o lado bom das coisas, sabe? Procuro ver que tem algo bom ali. Ah, mas Eva, até a morte tem algo bom. Eu vou ver Deus. Vou os estar com Ele. passarinhos chegaram, tô ouvindo. Ah, sim, viu? Falei, está chegando. Mas é Ô muito Eva, bom. você falou do medo, né? É bíblico isso, né? O amor lança fora todo o medo. Então, se você tá com medo, não tá faltando amor, não é legal você parar para refletir isso? Né? Pode Porque ser que quando está você faltando tem se aquele amar mais, amor ou dentro amar de o você, próximo. você confia de uma tal maneira que você não tem medo de nada. Você vai ter medo do quê? Se você fará obras maiores. Está escrito na Bíblia, né? Vocês farão obras maiores. Então a gente tem que confiar que nós somos seres poderosos, que a gente está aqui para fazer, para acontecer. A gente só precisa tirar esses bloqueios aí da nossa mente, essa monte de Exatamente. sujeira que a gente coloca e que colocaram na gente desde lá do ventre da nossa mãe, né? Gente, E a gente traz também de todos os nossos ancestrais, ainda vem um pacote completo aí no nosso gene, né? Nosso DNA. Então a gente tem que ter consciência disso, aceitar que isso existe, aceitar que você é o único responsável por mudar. E você falou muito bem, eu só vou aceitar, eu só vou resolver uma situação se eu aceitar que eu estou envolvida nela, que aquilo depende de mim. Enquanto eu ficar pondo a culpa no governo, a culpa na pandemia, a culpa no marido, a culpa no filho, a culpa fora, você não resolve nunca. Aceita. Aceita onde eu posso resolver isso aqui. O que eu fiz para. O Ho'oponopono fala muito isso, né, Eva? Né? Que nós somos essa conexão é responsáveis muito por boa. tudo. O cara é um assassino, você é responsável por isso também. Por quê? Porque todos somos um. Né? O assassino Assim faz como o parte de nosso você, corpo. assim como a Assim gente como o faz nosso parte dele. Então é muito legal quando você tem essa consciência. Então, por favor, vamos nos responsabilizar por tudo. Aceita que foi você que fez e pronto. Não, mas não fui eu, mas aceita que é você. Porque você aceita e vai. E ainda quando a gente tem a certeza de que não foi você, aceita que o outro também errou, também é como você, falho. Porque eu trato Sim, muitas questões de bloqueio e desbloqueio, fazendo em várias sessões, ou até mesmo numa sessão de desbloqueio, e como você vê gente sofrendo por aquilo que fizeram com ela. Né? é, E aí você entra no vitimismo, e quando você aceita, não, a pessoa fez o que ela fez, da visão dela, da maneira dela, ela é. fez aquilo, não tem mais o que Ela fez o olhar. que ela Agora, o que eu posso sabia, fazer? né, Eva? Ela deu o O que foi que melhor ela dela. fez? Tá tudo Ou bem. mesmo que não deu o melhor dela, ela fez o que ela entendeu que era para fazer naquela hora. Senão a gente entra no julgamento, aí a gente vai É, sofrer mais ainda. Então, quando a gente se torna livre, é isso. É você não se importar mais nem com aquilo que fizeram para você. não, Você tá pega tudo assim, bem. e vou fazer algo de bom com isso. Eu olho para a minha vida e falo isso. Depois de tudo que eu passei, eu falo assim, olha, foi abandono, foi tanta coisa que eu olhava e me sentia até vítima, né? Naquela fase inicial que você chora, que você se pergunta a Deus, por quê? Com 2 anos meu pai tomou o veneno e se matou. E por que depois eu fui para o colégio interno e fiquei lá, não era para saber o porquê, né? O Tinha um porquê tá aí, ó, pra ser esse entender, ser maravilhoso que eu tô vendo aqui. Aí era tá para tudo certo. aprender, aprendesse a valorizar o ser humano no meio da dor, aprendesse a ajudar essas pessoas a curar a sua dor, porque não tem como você aprender a se colocar no lugar, essa empatia, esse sentimento verdadeiro de amar o outro só numa faculdade, sabe? A gente aprende Ah, muita sim. coisa, mas aprender a sentir a dor do outro
Só sentindo mesmo. Só sentindo. Porque aquela frase de eu sei o que você está sentindo, eu falo, só sabe quem passou algo parecido, e mesmo não assim, não dá pra gente mensurar a dor. Porque eu tenho minha medida de dor. E você também tem a sua. E às Verdade. vezes a gente sabe que não é nada científico, mas eu vejo, né? Eu, Eva, que sou eu, que a mulher ela tem uma força muito grande de superar. Parece que a gente já nasceu, até porque foi falado lá no Éden, que a gente ia carregar dor, É, a gente ia ter um filho, né, que é o maior prazer que uma mulher, uma mãe pode ter um filho com dor. Então a gente já foi preparado, vai lá. Tu já está no teu DNA que tu vai superar isso aí, vai mostrar que dor não para ninguém. Então, eu hoje entendo isso, hoje eu falo para as pessoas, tudo bem, a dor vai passar, é natural que a gente cresça no meio da dor, porque senão a gente fica ali estagnado. E pensa, até o nosso corpo, quando a gente está fazendo, eu vou voltar a correr logo, logo, se Deus quiser, eu gostava muito de correr. Mas que chega um legal, é bom, momento né? que dói tudo, fica numa dor tão absurda que você para de sentir. É mais ou menos isso. Quando você alcança o próximo nível, a dor para, e aí você começa a se alegrar, você começa a comemorar, você começa a desfrutar desse novo nível. Então, quer passar para outro nível? Vai ter que encarar a dor. Porque É, todo o processo de crescimento, todo o processo assim, passa pela dor. E hoje eu entendo que às vezes a dor, ela me traz segredos, ela me traz chaves poderosas. E é isso que importa, a gente pegar o que é bom, usar isso que é bom para nós e para o outro. não existe energia ruim, né, Eva? Não existe energia ruim. Se alguém te xingar, você pega aquela energia e faz o CCC, que a gente fala, né? Você captura Sim. aquela energia para dentro de você, põe isso no seu coração, converte numa coisa boa e canaliza para fazer um negócio legal. Então alguém te xingou de burra, sua idiota, só não sei o quê. Aí você pega toda aquela energia, põe aqui dentro, transforma ela em amor e vai escrever o capítulo de um livro, que nem a gente fez, né, Eva? Aí você vai ver. Exatamente. Você pega aquela energia ruim, converte, canaliza. Captura, converte, canaliza. Faz isso o dia inteiro para você ver. Você vai ter Não sei, treta? Não tem. não Não tem. tem. Vai todo dia ter uma criatividade nova, porque a gente é desafiado nessas coisas. Se você pega essa energia, porque toda energia vai produzir alguma coisa. Vai. E quando a gente começa a produzir para a gente, dentro da gente, quando está cheio em nós, a gente começa a produzir para os outros e aí a gente começa a prosperar. Porque esse é o sentido de prosperar. Não é porque você precisa, é porque é o teu natural prosperar. Então você prospera e vai ó, transbordando e mais e mais. E é da energia. Tudo vem dela. O levantar, o acordar de manhã cedo, que a vida nos dá, essa energia para hoje para amanhã, a gente vai ter amanhã. Então, vamos viver, vamos gastar Vamos hoje. gastar, né, Eva? Senão Tem que gastar. ela vai ser dispersa, né? Isso Ela aí. não vai acabar em você, ela vai para outra pessoa, porque não, átomos não se perde, né? A quantidade de átomos que existe no universo, ela nem aumenta e nem diminui. Aqui tem Ela um só se monte de move. átomos chamado Silvio. O dia que esse corpo desaparecer, esse monte de átomos vai formar outra coisa. E assim por diante. Nem aumenta e E nem essa diminui. energia, O papai já ela só fez se tudo. movimenta. Ela se movimenta o tempo todo, né? Ela Sim, se de um lugar para outro. Então, se você tem e não está usando, ela vai. É como que a própria palavra fala, né? Que aquele que mais tem, mais será dado. é. Então, ó, é Na por verdade, aí. você atrai, né? E atrai aonde? Com o coração. Porque o coração ele é 5.000 vezes mais potente que o cérebro. Então, só pensar positivo não adianta. Tá cheio de gente que fala, mas eu tenho um pensamento tão positivo, mas tem um coração que não atrai. O Não que adianta? sintoniza, Não que não sente vive. nada. Só pensa. Exato. Tem que pensar e sentir, porque o Eu falo pensamento que se vai e o fosse só coração o traz. pensar, fosse só o pensar, porque a gente fala assim, você, quando não entende a profundidade do que é essas leis todas, aí fala assim, não, tudo que você pensa, você atrai. Eu falo, mentira, gente. Quantas vezes já pensei que eu estava lá em, Né? tava lá em Paris, menina, passeando aqui. Não fui. Então quer dizer que não é isso. Não Não. é, você não atrai o que você pensa, você atrai o que você é. Na É. verdade, é aquilo que você é que você atrai semelhante, você cresce, você
transforma essa energia muito mais. Então, não adianta só pensar. Tem algo muito mais. Tem que pensar, tem que sentir, tem que agir, tem que viver isso, tem que transformar essa energia É, em vida mesmo. É muito bom essa energia, essa frequência, esse amor que a gente vive dentro de nós. Eu sou muito, muito feliz por hoje entender isso na minha vida, sabe? nossa, totalmente. Eu não sei como que seria se eu não tivesse baixado esses downloads todos e quero continuar aprendendo, porque só vou parar de aprender quando eu for para o outro nível, né? Que aí eu já vou levar tudo daqui que eu aprendi, mas eu certamente vou ter que fazer coisas novas lá, É, né? Porque as pessoas pensam que a gente vai só dormir. Mas olha que eu vou dormir. Vou nada, meu filho, vou fazer um monte de coisa que eu estou treinando aqui para fazer lá, para jogar. é. Tudo que a Lá a gente está gente vai ter aprendendo. mais tempo ainda, né? Porque não vai perder tempo com muitas coisas. Pois é. Eu Lá só acredito que a vai. gente não vai dormir lá, né? Então vai ter mais Não vai. 8 horas mais aí pra gente produzir. Olha que legal. Imagina que um terço da minha vida eu já dormi aqui, a outra lá só Pois quero é. estar. Um terço é só na cama. Verdade. Vamos ver como é que dorme. Às vezes tem gente que nem dorme, não repõe, né, essas energias, não se, é, não se restaura no E sono, porque o sono é precisa, viu? Né? restaurador. Precisa. E eu descobri que até isso faz a gente engordar, mulher. Meu Deus, Sim, como é que sim. não dormiu bem, passa um dia mal e ainda ganha uns quilinhos de energia a mais. É. Fazer o quê? Precisa Então a dar o gente tempo. E cada corpo tem um tempo. Tem corpo que são 4 horas e fica perfeito. Tem corpo que precisa de 8. Então você tem verdade, que ver, você tem que analisar o que é o seu. de se E se descobrir e entender respeitar. essa dinâmica e isso do seu próprio corpo. Né? E tem Porque gente que quando gosta de você, dormir vamos supor que e você tenha que dormir 8 horas, mas você vai acordar pegando fogo. Você vai acordar na sua produtividade máxima. O que adianta você dormir 5 e acordar e ficar o dia inteiro devagar? Então a gente tem que é o que eu respeitar. falo de ser produtivo. Se você se coloca, às vezes eu trabalho 2 horas. Falo, tem um monte de coisa para fazer. Tem dia que eu não trabalho o dia, mas eu trabalho 2 horas. E as 2 horas que eu faço, eu me sinto produtiva, porque eu ponho tudo em ordem, ou porque eu deixo tudo certinho, da maneira que eu queria. Então, tá, eu estou realizada com as minhas 2 horas, mas tem dia que não, tem dia que eu preciso me dedicar muito mais horas. Então, a gente vai olhando para a gente, o tanto de energia que a gente tem, vai canalizando, vai aplicando, mas não adianta, tem que gastar essa energia. Não dá para ficar, porque quando a gente começa a guardar a energia que é sangue, suor, lágrima e gordura, a gente tem É, que gastar todas. Tem que gastar todas elas. E tem gente que retém, às vezes é o sangue, às vezes é o suor, às vezes é a lágrima, não se permite botar, que por acaso Deus fez errado, gente. Se a gente precisa chorar em algum momento, deixa. Faz é. tão bem. E agora eu tô nessa também. Eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro Ah, de eu também. tudo. Eu choro por tudo. Também tô nem aí. E a alimentação, né, Eva? Falar um pouquinho da alimentação. Como é importante não comer produtos industrializados. Nada, é zero de industrializado. Açúcar, ele é inflamatório no corpo. É zero de açúcar que a gente tem que comer. Leite e derivados inflama o corpo também. É zero. E zero de glúten. Faz isso para É. vocês verem se a energia de vocês não aumenta. Meu Deus do céu. E Não, só, tomar água, né? Água, só muita. água. E a comida. Lembrei agora das minhas idas e vindas dessa noite. Quantos Só a litros você gente está tomando de água, Eva? estou tomando quase 3 litros. Tem dias que eu tomo até 3 e mais um pouquinho. Ó, minha meta Mas, são 5 nessa fase que eu tô do emagrecimento. Menina, é difícil tomar 5. mas dá para Difícil. tomar. O problema é que a gente quer tomar o copão, né? Já estou até com a minha água aqui, estou bebendo aos poucos, deu um tempo aqui. Mas se você fizer toda hora, de meia hora, 30 ml, vai bem. É, Essa aqui é outra água, depois que eu tomo água com limão, depois tomo outra água aqui e vai. Até parte da manhã eu já não como mais nada, não sinto vontade. Mas assim, só de comer as coisas verdes, natural, que traz vida, comer vida, nossa. né? É, Porque é o que. A energia, até um suco, quando você faz um suco detox, você se sente, sabe? Com sim. outra energia. Então, a alimentação é pra gente fundamental. E é uma coisa que a gente tem dificuldade.
Eu vejo assim, eu mesma, é lógico, tudo depende da nossa formação, de como a gente foi criada, da nossa cultura, da família. E tá tudo certo, cada família faz o que tem que fazer, que acha certo, do jeito que você foi ensinado, tá bom. Mas depois que a gente aprende, a gente pode sempre melhorar. E eu cresci até com uma dieta muito boa. Eu cresci, houve um tempo que eu tinha meus 14 anos, eu era modelo de manequim. Então eu não Ai, comia que carne, não linda. bebia leite. Eu não fazia nada dessas besteiras. Tá certo que o meu objetivo era manter o corpo magro, belo e tal, mas eu fazia assim e vivia assim durante 6 anos, se eu não me engano, né? De uma disciplina até muito rígida. Então, eu tenho esse drive aqui, mas assim, a gente perde rapidinho esse negócio. Depois que você começa a comer as porcarias, É, os açúcares, você fica viciado. E posso dizer até que é uma droga mesmo, porque é verdade. acho que é tão viciante quanto quem Sim. usa outras coisas. E aí o cérebro ele fica assim dependente. Passei uma época para poder chegar, agora não querer mais tomar meu cafezinho sem açúcar. Não é assim, né? Estalar de dedos. É o É, processo. É reverter aquilo que você colocou aqui. O cérebro, ele é brabinho. é. Tem dia que ficava gritando, brigando, querendo, quase dependente. E eu falava, gente, como é que é isso? Como é que eu não vou governar sobre esse bichinho pequeno aí? Não, vou. É, E o governar, mais difícil está aqui, ó. A boca. é verdade. Das- O que as pessoas têm muita crença errada, né, Eva, é com relação ao leite. A pessoa fala assim, não, mas e o cálcio do leite? Gente, cálcio tem nos vegetais verdes escuros. O nosso corpo não foi feito para digerir leite, ele não é para ser dado para o ser humano. O leite é do bezerrinho. Então, É, ele fica façam o tão magro. teste. Ficam uns 10 dias sem comer tudo isso aí. Zero açúcar, zero lactose, zero glúten e zero produto industrializado. 10 dias, sem errar. Você vai ver que você não vai Já querer melhorou. mais. Não vai querer mais. Você vai se sentir mais E é outra forte. qualidade. Você sente o corpo bem mais forte porque você tira a inflamação do corpo. Às vezes a pessoa não está É, gorda, Eva, ela está tá inflamada, inflamada. né? Está inchada, inflamada. Então, isso daí é só na alimentação que resolve. É só cortar isso daí e É, tomar bastante água. tô nessa fase aí também. Tirei muito essas coisas todas. Tirei tudo que é branco, para falar assim. Que bom. Tirei tudo que é branco e ficou. No início não foi fácil, natural, porque eu estava já no caminho todo errado, eu tinha que voltar. Mas eu falo, vale a pena, vale muito a pena. É saúde. Olha, o fluxo do cérebro, da mente da gente, produz que é uma maravilha. Estava É, cansada, e eu gosto de ler, de fazer. Eu já estava ficando com a mente muito cansada. E também é por isso, o cérebro também recebe tudo isso, né? isso O aí. cérebro também. E a quantidade de água que a gente bebe, ela tem que ser suficiente para fluir também. O cérebro também precisa dessa água. Até para a gente poder ter uma memória melhor, para a gente ter tudo. Então, eu estou assim, muito feliz. Eu digo, um crescimento para nós cuidarmos, né? Eu vejo você está cada dia mais bonita, tá com um rosto mais jovem. O corpo também deve estar, porque tudo segue, né? É É, um todo. eu eliminei 14. É Ah, você bastante eu tô quilo, cuidando. né? Bastante coisa. E eu É, treino, Eva, desde 1996. São treina? 26 anos fazendo musculação. Então você gosta, né? Então, falar que eu amo, assim, de fazer a musculação, não é você gostar da musculação, é você gostar do resultado. Então você Entendi. vai, às vezes está enchendo o saco, fica lá, um, dois, mas na hora que você termina, aquela sensação, aquela produção de todos aqueles hormônios, aquela sensação de bem-estar e força Adrenalina, física mesmo. Eu trabalho com decoração, eu preciso do corpo para pegar caixa, para subir, para. para subir, É, arrumar. e eu vou embora, porque é força, eu vou te dizer, tem muitos homens que não têm a força que eu tenho física, não. É Não a tem. resistência. É resistência para aguentar. Então, tem dia que tem que trabalhar 24 horas. Já aconteceu, eu e meu marido, de virar mais de 24 horas sem parar. Agora, por que que Uau. aguenta? Porque você Porque tem tem conhecimento. força para isso. Eu aprendi um negócio muito legal.
com o Pablo Marçal, inclusive. Quando você está esgotada, você tem 40% de energia ainda, vai que dá. Ainda. Só que para você vai que dá, tem que ter a raiz forte, que nem eu estava falando da árvore lá, né? Você tem que ter isso dentro de você, senão você não vai ter esses E você 40% tem que ter para um gastar. comando aqui, né? Você tem que, se você não acreditar que vai, não vai. É. Mas tem sim. Eu gosto, assim, não vou falar que eu gosto de malhar, eu não sou dessas, sabe, que gosto de malhar. Até porque teve umas épocas que eu malhava e eu tinha glicemia baixa. Então eu desmaiei umas 3 vezes na academia. Nossa, é. Desmaiava. Desmaiava mesmo, não podia fazer muita força que eu desmaiava. Então eu acho que meu cérebro ficou meio assim. Quando eu chego para musculação, já fica meio com treta, já quer não fazer e tudo mais. Mas aí o que que eu faço? Eu faço muita atividade. Eu gosto de dança, eu gosto de tudo que é movimento. Eu também fiz jazz quando eu era mais nova, fiz ginástica olímpica, então eu fui fazer outra coisa. É qualquer coisa de dança, só mexer o corpo é comigo. Que Então a gente não delícia, pode também dizer que gosto. não tem aquilo, não gosta disso. Tem uma opção, gente. Se mexeu, já fez um alongamento de manhã, já está valendo. O negócio é uma coisa, só um segredo. Não ficar inércia é o fundamento, é morte. Então, se move, acordou, vamos fazer. Acordou, vamos dar uma esticada aqui, dar uma E no caminhadinha YouTube, ali. né, Eva? No YouTube tem o Sérgio Bertolucci, que ele dá vários treininhos no YouTube de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. E são treinos bem pesados, né? Treino forte. Então vale a pena você entrar lá. Se não quer ir na academia, dentro da sua casa mesmo você faz. Hoje Mas tem eu. até de graça no YouTube, então o resto é desculpa mesmo. Então a gente tem que acabar com as desculpas, porque quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Então, olha para você e é um ato de amor. Quando você está cuidando do seu corpo, você está se amando, está resgatando esse amor próprio, de cuidado. A gente tem vários motivos para você deixa de fazer isso. Às vezes você está fazendo demais para alguém que tem que fazer para você. E você também está colocando o trabalho, colocando seja lá o que é a igreja, alguém em primeiro lugar, né? Você deveria colocar você mesmo. Então, nosso primeiro lugar, depois dele, ele não precisa fazer tudo dele. Ele é que cuida da gente, então ele cuidar da gente. E isso é um para a vida. Então, eu faço aquela pergunta básica, sabe o milhão que você tem que na sua vida. Então, se você não tiver vida, saudável, bem, não se engana, você não vai ter nada. Não vai. E tem atividades físicas também, Eva, que você faz em turma, né? Que nem dançar aí que você falou. Aula de bike é tão legal, aula de bike você faz força. Aí você chega lá desanimado, aí o povo começa a gritar, e o professor aperta aquela buzina, e bota aquela música agitada, você acaba entrando no clima e vai. A hora que você vê, já foi 1 hora lá pedalando forte, que é bem legal também. Então a gente Eu, precisa se permitir de procurar alguma coisa que agrada e fazer. Menos dar e se não desculpa. for assim, por um incentivo, vai porque você realmente precisa tomar vergonha na cara, porque você tem uma vida inteira para viver no mundo, né? E eu mesma falava assim, eu trabalho com pessoas, eu faço uma orientação disso aqui, nós somos, eu também. E se você não está vivendo, não enxerga crítica, sabe? Isso foi impressionante comigo. Eu falei, a minha dia ela fica muito pesada, sabe? Eu não estava conseguindo fazer coisas que eu gosto de fazer. Correr, eu tenho filho, eu gosto de fazer, sabe? Minha filha fica isso aqui, então, tem que fazer, eu não conta, eu tenho que fazer. Eu, saúde, eu não tenho com os meus anos, quando a gente não nessa hora, aí que não tem capacidade de porque não é isso, você quer fazer assim como Deus é criador, querer diferente, mas do jeito de outro fazer. Né? Então, não tem desculpa para sair da vida. Um pilar, um dos pilares, vários dos os três principais é o espiritual. O Deus tem uma ordem. Podia ser, mas o espiritual, o emocional,
físico, sabe? O corpo, a alma e o espírito. Se a gente deixar um, coisa não flui. Aí eu não sei se dá para isso. Não é porque você está trabalhando daquilo que se realiza, uma coisa que a gente pensa, gostei até não, a essência da adoração, um versículo para memorizar, entregue completamente a Deus para que de vocês a Deus direito. Que pergunta para a da minha tanto era do corpo, estava faltando de vale a pena. Vamos entregar. Entregar significa então, é um estilo de vida, um estilo de qualidade. Lifestyle. Qual é a sua área aí que eu pegar para tratar? Eu falei aqui, perdoa um monte, perdoa, deixa fluir. Bom, menos aquilo que Deus te deu, teu propósito. É isso aí. Tem alguma pergunta? Eu estava olhando aqui para ver se acha alguma pergunta. Bora para. Ó, o Flávio falando aqui. Bora que bora. Tem que aceitar o desafio. Estou aqui, o desafio de 40 dias, uma dieta que eu não vou, sabe? Eu estou aqui remindo, fazendo, conseguindo que o meu está tudo no meu. Tá falhando um pouquinho o áudio agora, não sei se é a minha internet. Eu estou falando que eu nem consegui ler os Ah, comentários. agora Ficou melhorou. tudo em inglês e sumiu daqui da minha frente. Ah, Mas é isso. Perceba qual a área da sua vida que você precisa entregar. Você tem que entregar mesmo. Você vai segurando, né? Lá no Deus, tem a responsabilidade de que você precisa fazer. Porque você vê, todas as dicas que você deu, tira aí, tira aqui, e ó, já é muito focar na sua vida e no resultado. é verdade, a gente tem que fazer a nossa parte sempre. Ficar só Então, pedindo e esperando também não, né, Eva? A gente faz e solta, para não ter resistência. isso aí. E A aí é só resistência esperar eu o não tempo quero. certo que vai vir. Tudo que você planta, você vai colher. Plantou abacaxi, não vai colher mamão. E vice-versa. Então a gente planta o melhor. E tudo isso que a gente falou hoje é muito importante. Se as pessoas conseguirem aí alinhar as três mentes, né? Aí você alcança o seu objetivo. Então, alinhar as três Verdade. mentes é alinhar a mente consciente, ela é a mente do corpo. Então, lembrando aí que a gente precisa ter esse corpo forte, esse corpo saudável, para tudo funcionar bem, inclusive a sua mente. Então, essa é a mente consciente. Fora isso, tem um campo de energia ao nosso redor, que ele tem 7 metros de raio, onde estão todas as nossas emoções, que é a nossa mente inconsciente. O que a gente precisa fazer? Apagar toda a sujeira que está nela, que impede a gente de seguir em frente. E nunca esquecer da nossa parte espiritual. Sem fé, não acontece. Não vai. Você precisa ter essa força, que eu falo que é a força maior, né? Que quando você tem fé atuante em você, você melhora tudo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Ficar só esperando que vão fazer para você, que o governo vai fazer, esperando com a aposentadoria. Gente, pelo amor de Deus, quem é novinho, quem é criança aí, vocês acham que vai ter aposentadoria? Não vai. Não vai, então não fica esperando, né? Lá na frente, certas coisas que não vão acontecer. Viva o aqui e o agora. Dê o seu melhor, faça o hoje. Busque uma renda extra. Quem tem uma, não tem nenhuma.
Viver só de uma renda é complicado também. E a gente tá. O que não depende da gente, a gente tem que se prevenir. Eu É isso penso aí. assim, não depende de mim, então eu tenho que me assegurar nisso. Então a gente está cheio de qualidades e só descobrir aquilo que você tem e pedir ajuda e se juntar com algum, né? É, vamos Então, todo mundo buscar o propósito aí. Quem não está vivendo, venha ter essa vida extraordinária, vem fazer a sua vida ter sentido, né, Eva? É bem por aí, é a vida ter uhum. sentido. A gente vê pessoas aí milionárias vivendo uma vida sem graça, triste. Por quê? Porque não vive o propósito. Não vive o propósito. O propósito não tem a ver com dinheiro, tem a ver com É, prosperidade, tem a ver com transformação, tem a ver com tudo que a gente está falando é. aqui. É aquele prazer de você abrir o olho e falar, hoje eu vou fazer diferença na vida de alguém. Porque todo propósito está alinhado a pessoas. O propósito não é Exatamente. só para você. Não vai pensar que você vai descobrir esse propósito, eu. Esquece o eu. Abandona o eu e pensa em nós. É É isso aí. sempre por nós. É sempre pelo outro. E quando você passa a admirar o outro, a saber que o outro faz parte de você, você elimina toda a mágoa, todo o ódio, toda a raiva. Isso daí simplesmente não faz mais parte da tua vida. Aí você vai ver o que é viver realmente na plenitude, que é muito gostoso. É uma vida leve, né? Livre e leve. É muito bom. Exatamente. Obrigada, minha querida, pela sua presença aqui hoje. Estou muito feliz. E amanhã será um outro capítulo, capítulo 11. E aí, acredito que Amanhã eu tô aí. Mas vai ser maravilhoso. amanhã eu vou me vestir de Eva, olha que honra. Você aqui dando o seu melhor. Você é tão perfeita, tão plena, mas eu estou muito feliz me substituindo, né? Porque que nem sempre o propósito é só eu, só depende. Isso também mostra para mim que é único, mas não tem isso substituído, sabe? Nós podemos sim ter fonte de vida, ter tudo aquilo que a gente não tem, na vida. E eu sou muito grata, porque assim, tem outras pessoas também que logo vão vir. Algumas estão se inteirando do livro, que é um livro bonitinho e tal, porque tem muita gente que não conhece. E eu faço quem o PDF dele totalmente essa é a intenção, você descobrir ou verdadeiro maior que tem a ver com Silvia, tem a ver com a Ela, tem a ver com você que está passando nessa live, tem a ver com quem ainda nem tem com todo mundo. Isso é o que tem no meu coração, fazer você pelo menos o que você tem, viver teu propósito. Que Tá bom? lindo. Então, amanhã vou ficar na expectativa de ver e hoje é só gratidão. Vamos morar comigo. Ah, eu que agradeço, minha querida. E todo mundo que vai fazer a live com você, não fica se preocupando, né, Eva, em saber tudo do livro. A sabedoria maior não está nos seus olhos, ela vem lá de cima. Eu adoro Vai isso por aí. mim. Na hora você vai receber inspiração, você vai ter intuição e vai ser uma live maravilhosa. Não queira Isso aí. fazer ali, né? Ai, depende só de mim. Não, isso daí não depende só de você. A sabedoria divina não está fora, ela está dentro de você. O que você precisa fazer é acreditar em você e acreditar em Deus também, que Ele é o Todo-Poderoso e faz tudo para o seu melhor. E está disponível, quando a gente está disponível, né? A É, gente está no momento de receber. é. Então, é por isso que a gente vem, se coloca aqui disponível, a gente abriu de todo, sem vergonha de nada, Abre o não está nem canal, né? exatamente, não Abre o está nem aí canal. no que os outros estão pensando, tá, tudo, tá, eu estou feliz. Isso é o que basta. Então, vamos ver, você que está lá no grupo, você também quiser, você vamos juntos. É. Beijo, seu convite, e Beijo, tenha um amor. dia maravilhoso Vamos hoje, que tirar Deus outro está print. Eu tirei alguns, mas deixa eu tirar um com você, bem bonitinho. Print. Oi?
Foi? Opa, Tá, cadê? depois você me manda. Não tá querendo salvar? Ai, ficou lindo. Ficou Ah, legal. que ótimo. Depois eu te mando. Então tá bom. Beijo Beijo. grande. Beijo para quem esteve aqui com a gente. Beijo para quem vai assistir depois. E faça um Isso. decreto hoje para você falar o dia inteiro, né? Então eu vou Isso sugerir aí. aqui, eu sou um canal de Deus aqui na Terra, aí você Uau. completa do jeito que você quer. Eu vou completar o meu. Eu sou um canal de Deus aqui na Terra para fazer um estrago do bem. Isso aí. Eu também sou um canal de Deus aqui nessa terra para multiplicar e explodir essa semente. Isso mesmo. E fala isso o dia Isso. inteiro, o tempo todo. Vai tomar água, fala isso o tempo todo. Você vai ver como sua vida muda, porque o teu cérebro vai entender que você não está aqui à toa e não está aqui para fazer estágio, não. Você está aqui para viver o seu melhor. Então tá bom, um beijo, amor. Obrigada, viu? Beijo. Até amanhã. Eu que te agradeço. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau.